Beleza, vou gravar um videozinho aqui rapidinho, que é até meio que chover no molhado, né? Mas só pra gente verificar aí o que aconteceu ontem, um diazinho de retração chato, né? Nós tínhamos aqui no diário um dia forte de tendência, foi esse movimento aqui. Daqui a um mês, ninguém nem vai lembrar que tá tendo. Daqui, sei lá, 6 meses. Ninguém nem vai lembrar que nesse dia tá tendo esses problemas aí de governo americano, governo brasileiro. A gente vai estar olhando apenas simplesmente para o movimento do mercado que acontece. Movimento de FIBO, movimento de caixinha. Ó, já mostrei isso aqui no outro vídeo, a caixinha. Ele vem buscar os alvos, os alvos de 50% e vem mitigar, né, esses outros movimentos para trás aqui. E depois que ele mitigou, ele vem jogar para o alvo, né? Então nós temos alvo lá no 132,450 por diário, né? Porque daí ele vem fazer, além de ter vindo no alvo de 50% de FI, ele veio falhar no PDN, né? No ponto de pressão também aqui, ó, do diário, ó, que é o ombro, cabeça, ombro, né? O ombro, cabeça, ombro rompeu, o alvo é essa estrutura para baixo. Vamos ver? Ó, rompeu aqui, olha o alvo, 161 de FIBO. E ele tem o fundo aqui como alvo também. Mas e no dia a dia, e no day trade, né? O que aconteceu ontem? Deixa eu tirar aqui, estava fazendo os estudos aqui agora. Deixa eu tirar aqui para a gente ver. Mesmo estando num movimento de baixa no macro, né? Nós somos day traders e vamos olhar para o preço no day trade. Olha o que esse preço fez. Ele abriu com um gapzinho, né? Rompendo esse topo. Mas ele não tinha rompido esse topo ainda, mas depois desse rompimento, esse daqui era o topo de referência. A partir do momento que ele rompeu isso daqui, né, nós vamos ter a nossa FIBO aqui, que é desse movimento até esse movimento. A partir disso, eu vou estar olhando o quê? Eu vou lembrar o quê? Que o preço vai fazer a mitigação dele, né? Essa mitigação ela pode vir até o 23%, pode vir até um pouquinho mais, né? Mas normalmente o saudável ele vem no máximo no 23%. E ele vai falhar, vai deixar uma caixinha, bendita caixinha. A caixinha é o que? É o último pivôzinho que falha. Esse ainda jogou, opa, esse ainda rompeu, tá vendo? Esse então não falhou. Esse subiu, opa, falhou, bateu para cima, né? Então aqui, ó, aqui teve a falha, ó. Aqui teve a falha. O pivôzinho último, dentro de uma estrutura de alta, como que eu vou comprar? Eu vou esperar dentro de uma estrutura de alta. Eu vou esperar com paciência o último pivôzinho, a bendita caixinha. Pronto. Quando ele faz isso aqui, ele tem que romper. Não rompeu? Olha o que ele faz. Ombro, cabeça, ombro. Né? Igual no macro, é no micro.
Só no macro? É no micro. Tá, mas depois que passa é fácil olhar. Vamos fazer uma situação aqui. Realmente, depois que passa é fácil falar. Então, o que que a gente tinha aqui, ó? O que que a gente tem que esperar, então? Se eu sei, olhando para trás, que ele rompeu um topo. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Ó, o que nós temos para trás aqui? Vamos tirar aqui, né? Pronto. Isso aqui que a gente tem, ó. Eu tenho, então, para trás. O mercado ele abriu. Vamos até tirar um pouco mais aqui, quer ver? Deixa assim mesmo. Então, o mercado ele já abriu aqui em cima. Ó, abriu e rompeu. Então, no dia anterior eu tinha esse fundo, né? Então, a princípio, nós tínhamos essa fibra, né? Digamos que eu já abri o dia lá e eu tracei a fibra nessa pernada. E aí o mercado abriu rompendo a minha fibra para cima. Opa, desconsidera essa fibra de baixa e agora eu tenho uma fibra de alta. Nessa fibra de alta eu vou esperar o quê? A mitigação e a bendita caixinha falhar. Opa, falhou, não rompeu o fundo, deu rompimento, retração, direção. Então aqui o preço ele já está falhando a bendita caixinha. Olha, olha as médias inclinadas a favor da minha fibra, a média inclinada. Eu só preciso o quê? De um gatilho. Por que que essas entradas aqui deram erradas? Olha, essa aqui. Totalmente fora de contexto, ó. Foi uma venda aqui. Estava olhando só para esse rompimento aqui, mas e esse rompimento aqui? E essa mitigação? Né? Então ele deu errado, porque esse preço estava indo, inclusive, ainda retraindo essa perna. Estou tentando vender aqui, retraindo essa perna. Se eu faço qualquer venda aqui, meu stop é aqui em cima, esperando que o quê? Que esse preço faça isso. Então, se de repente eu quisesse continuar vendendo aqui, o que, que teria que ter sido feito? Não romper o fundo aqui? Teria que pegar minha fibra. Opa. Teria que pegar minha fibra, traçar aqui, vender no melhor ponto, né? Ou no fundo do candle contra, ou esperar uma entrada de venda, um gatilho de venda, ou vender aqui, mas o stop é aqui, esperando que o quê? Que esse preço rompa. Se ele chega aqui, olha só onde ele chega, no 76,4. Se ele chega aqui, não rompe, começa a bater para cima, opa, então ele fez a caixinha, veio, rompeu esse topo, né? Então dentro desta mitigação, isso aqui foi a caixinha da mitigação e aqui ele rompeu, né? Se a gente inclusive pegar uma fibra, dentro dessa fibra, ó, essa fibra, deixa eu tirar aqui. Nós temos então essa fibra, né? E agora nós temos uma fibra dentro dessa fibra porque rompeu esse topo. Ó, olha como ele fica preso. Na verdade ele não fica preso, ele fica aqui comprando o mais barato possível. Porque agora você tem esse movimento juntamente com esse movimento.
colocar de uma outra cor aqui. Não adiantou muito não. Então nós temos esse movimento. Né? Ó. E agora esse movimento. Que aí ele vem mitigando também, ó. Mesma coisa, ó. Aí vem o que? Mitigando também. Pronto. A partir daqui, olha como que inclusive as médias alinham. A partir daqui você tem movimento, um movimento macro, a tendência primária, tendência secundária e a tendência terciária, digamos assim. Né? Você tem a tendência primária, você tem uma tendência secundária dentro dessa tendência secundária. Você tem a partir daqui, ó, uma tendência terciária, que era que ele rompe aqui, ó, foi embora. Olha as médias, como se alinham. Então, às vezes a gente tem um pouquinho de preconceito com média móvel, mas quem consegue utilizar com contexto, consegue pegar boas entradas. Né? Deixa eu ver o que eu fiz aqui, quer ver? Isso aqui foi uma compra, né? Acho que eu já estava vindo comprado desde aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, eu comecei a comprar desde aqui de baixo. Fui comprando, fazendo os scalpzinhos, ó, e fui levando o preço até em cima. Então a gente precisa entender esse movimento, essa tendência. Tendência primária, quando rompe, aí ele vai vir na tendência de mitigação. E às vezes daqui ele já racha para cima, mas aqui, ó, e daí ele rompeu aqui, nessa tendência de mitigação ele ainda vem batendo para baixo, tá vendo? Até o momento em que ele rompe. Rompeu. Nesse que rompeu, caiu de novo, estava enjoadinho, olha. Ele queria comprar aqui, barato. Aí que ele decidiu. Né? Caixinha sobre caixinha, caixinha. Daí ele veio de novo, ó. Que ele decide, volta. Então ele fica fazendo essa movimentaçãozinha. Tá? Depois aqui, aí eu saí bonitão aqui em cima. Já tava legal aqui, inclusive se tivesse colocado a fibra, ó, os alvos, né? Tinha que ter deixado a fibra, comprado aqui e vim fazendo scalping fazendo reentradas, né? Nessas movimentaçõezinhas da secundária e terciária, esperando bater para cima, porque depois que ele rompe aqui, ó, aí essas retraçõezinhas até aqui, elas têm que ser aqui embaixo. De repente compra, vende aqui dentro. Porque depois que passar daqui, ó, às vezes ele passa um candlezinho e já vem fazer mitigação. Então a partir daqui é só algo, só acompanhar o movimento. Não posso ficar comprando aqui mais ganância. Depois que rompeu um topo, não posso mais comprar. Tem que comprar antes. Por quê? Porque o meu estoque está aqui.
Se eu compro aqui, onde está meu stop? Está aqui, está longe, né? Então eu tenho que comprar aqui, que aí ele tem espaço para ele voltar, gesticular, apagar. Agora aqui em cima, depois que romper o topo, não mais. Aqui é só acompanhar até o alvo e esperar vir voltar a fazer a mesma coisa. Depois que rompeu ali, qual que é o ponto mais baixo? Aqui é o ponto mais baixo. Que aí ele veio. Mesma coisa de novo. Então agora eu tenho a tendência primária e eu tenho a secundária. Ó. E aí às vezes ele vai direto, tá vendo? Ele foi embora direto. Já saiu de uma área de compra e já pegou tendência e foi direto, mesmo com candlezinhos pequenos. Ó. Então eu tenho primária, secundária, né? Essa aqui é a primária, que eu estou esperando a compra. Estou esperando a bendita caixinha ou falhar o fundo, um fecha fora, fecha dentro, alguma coisa que assim, né? E foi embora. Ele pegou tendência aqui e veio embora. Bateu no alvo, chegou no alvo. Mesmo aqui dentro desse movimento aqui, ó, por isso que a gente não pode mais tradear sem FIBO. Não pode fazer mais operação sem FIBO, porque a FIBO te dá um norte. O cara que não sabe, que não tem um mapa para onde quer ir, vai para qualquer lugar. Então, bom, eu tenho isso daqui. A única coisa que a gente tem para cá, a gente não tem informação para cá. Não tenho certeza de nada para cá. Não tenho. A única coisa que eu tenho como análise é isso daqui. Bom, rompeu um topo. Rompeu um topo, eu vou colocar FIBO. E vou esperar o que? Esse preço acabar a mitigação dele. Começou a subir aqui assim, ó. Às vezes ele vai direto aqui, né? Pronto. Rompeu um topo aqui dentro disso daqui, ó. Dentro disso daqui. Dentro disso daqui. Ele rompeu esse topo, acabou. Você vê que ele não volta mais. Ó. Pode entrar em qualquer ponto aqui que é ganho. Ele ainda veio fazer uma sacanagemzinha aqui antes de ir no alvo. Né? Muita gente que entrou comprado aqui, até porque ele fez essa subida sem fazer pullback, diferente daqui, ó, que ele fez pullback, tá vendo? Ó? Daí ele veio forte. Aqui ele já não veio forte, ele veio chato. Aí deixou um monte de stops aqui, ele criou um monte de medo. Aí veio, capturou. Veio, capturou e foi embora. Mas quando a gente vê assim, ó, é muito provável que ele venha fazer isso. Se tá com a mãozinha razoável, sai com um pouco aqui, né, e não deixa o stop coladinho. Deixa vir fazer o candle chato, voltou, entra de novo com mais um cada mão e continua. O que me quebrou as pernas ontem foi isso daqui, ó. Eu estava comprado bonitinho desde aqui, ó. Tava fazendo tudo certinho, fazendo os scalpzinhos, tá vendo? E aqui eu tava acho que com 3 contratos, alguma coisa assim. Só que eu tinha colocado a fibra errada aqui, ó. Por isso que inclusive até voltei agora eu tinha colocado essa fibra aqui embaixo. Tava errada. Eu coloquei ela pegando esse movimentão todo aqui, ó. Tava errado. Eu cancelei esse fundo, que é um fundo porque ele rompeu esse topo, ó. E aí eu coloquei a minha ordenzinha aqui, a minha saída aqui, ó. Por um pouquinho ele não pegou, daí não foi, falei, não vou sair não. O preço tá enjoado, qualquer coisa eu vou comprar mais aqui. Só que daí ele veio de uma vez aqui, ó, 600 pontos.
700 pontos. Nossa, isso me deixou muito chateado. E aí eu entrei no modo burrice, ganância, e comecei a fazer bagunça aqui, ó. Aí fiz preço médio, o preço não ia de jeito nenhum, ele ficou chato aqui, não andava, não andava, não andava. Aí saí no 0 a 0 ontem. Mas estava bem, estava com R$ 500 já. Saía no 0 a 0, olha aqui. Aqui eu me quebrei. Aí aqui, ó, qual que era a moral aqui? Ele rompeu esse topo. Então essa é a nossa tendência primária neste momento. Tá? Não estou falando nem de diário, nem nada. Estou falando desse movimentinho aqui de day trade. Olha onde ele vem segurar. Se essa aqui é uma tendência primária, independente de como ele veio aqui, ele pode vir fazendo mitigação, tendência de hora ele vem no movimento só. Ele parou onde? No 23. Parou no 23, voltou no 50, voltou no 76, né? E agora ele está dentro disso daqui. Lembrando que dentro dessa volta aqui ele rompeu esse fundo. Ele tem esse movimento, né? Então esse era um videozinho que eu queria gravar rapidinho aí, já vai abrir também o mercado. E daí eu fiz um monte de besteira ontem. Acabou que eu consegui fazer umas vendinhas aqui. Não estava muito confiante nessas vendas não, porque estava dentro desse movimento aqui, né? Mas a gente consegue pegar algumas coisinhas aí olhando pro micro aqui, ó. Mas é isso, vamos seguindo. Daí eu parei aqui, eu falei, chega, já era 4h30 também. Tinha me enchido o saco. Mas ó, fez a caixinha, tá vendo? A caixinha. A caixinha e a fibra. Caixinha, fibra e alvo. Bateu no alvo. Se a gente pegar aqui essa caixinha, vamos ver aqui, é só dos fechamentos. Só dos fechamentos. Bonitinho. Olha onde foi essa compra. E ele veio direto pro alvo. Então a gente vai gravando e fixando essas ideias aí. Beleza? Hoje é dia 21/8/2025. Um abraço, até mais.